Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Num pequeno café de bairro escondido numa esquina movimentada de Seattle, Emily Carter, uma jovem garçonete de bom coração, trabalhava incansavelmente para sustentar a família. Apesar das longas horas e dos clientes por vezes exigentes, ela sempre mantinha aquele sorriso genuíno que aquecia o ambiente do lugar. Num dia chuvoso, enquanto a campainha tocava baixinho, um menino entrou. Encharcado, tremendo, com as roupas sujas e rasgadas, ele sentou-se num canto sem dizer uma palavra. Emily aproximou-se delicadamente. "Você quer comer alguma coisa, querida?" perguntou ela em tom maternal. O menino ergueu o olhar, mas não respondeu. Seu olhar expressava mil emoções. Medo, fome, mas acima de tudo, uma imensa tristeza. Timidamente apontou para o cardápio, indicando uma simples sopa do dia. Emily franziu a testa. Ela entendeu que ele não falava, não porque não quisesse, mas porque não conseguia. O menino era mudo. Ela trouxe-lhe sopa, depois pão e chocolate quente, que ele devorou com gratidão. Todos os dias depois disso, o menino voltava. Sentava-se sempre à mesma mesa, nunca dizia uma palavra, mas os seus olhos brilhavam quando Emily lhe sorria. Logo, ela começou a oferecer-lhe comida de graça, disfarçando as refeições como pedidos falsos para evitar chamar a atenção do chefe. Ela até lhe emprestou uma jaqueta velha que pertencia ao seu falecido irmãozinho. "Você me lembra alguém", disse ela suavemente, acariciando seus cabelos. Mas o que Emily não sabia era que aquele menino não era apenas uma criança de rua. Ele era filho de Richard Bennett, um empresário bilionário, cujo único herdeiro havia desaparecido algumas semanas antes após um trágico acidente. E no dia em que Emily descobriu a verdade, sua vida mudou para sempre. Na manhã seguinte, o café Sunnybrew já estava repleto de aromas de café quente e muffins recém-assados. Emily, com o cabelo preso às pressas, atendia os clientes habituais com a calorosa hospitalidade pela qual o local era conhecido. Mas nos últimos dias, ela vinha observando a entrada constantemente. Ela sabia que ele veria. E tal como no dia anterior, o sino tocou suavemente. O menino entrou. O mesmo rosto pálido, os mesmos olhos cinza-azulados profundos, como o oceano depois da chuva. Suas roupas estavam um pouco mais limpas desta vez. Emily notou que ele tentará se lavar em uma fonte ou pia pública. Suas mãos estavam vermelhas de tanto esfregar. "Olá, meu anjinho", disse ela com um sorriso. "Eu sabia que você voltaria." O menino ergueu ligeiramente os olhos, depois os baixou timidamente. Emily se agachou para ficar à sua altura. "Você quer comer?" Ele assentiu com a cabeça. Ela serviu-lhe um prato de panquecas e um copo grande de leite quente. Ele comeu com tanta gratidão que comoveu Emily. Ela não pôde deixar de se perguntar: onde estão os pais dele? Por que ele está sozinho na rua? Quando ela quis conversar mais com ele, ele tirou uma pequena lousa do bolso. Nela, com uma caligrafia desajeitada, ele havia escrito: "Não estou falando." Emily colocou a mão no ombro dele. "Está tudo bem, querida. Você não precisa falar para que eu a entenda." A partir daquele dia, um laço silencioso se formou entre eles. Ela o chamava carinhosamente de Evan, porque ele se recusava a escrever seu verdadeiro primeiro nome. Todas as tardes, ela guardava um prato de comida para ele, às vezes um sanduíche embrulhado para mais tarde. Às vezes, ela lia histórias em voz alta para ele. Ele ouvia atentamente com os olhos brilhando de emoção. Certa noite, quando ela estava fechando o café, encontrou-o sentado do lado de fora, tremendo de frio na chuva. "Evan", ela gritou, correndo em direção a ele. Ela colocou o casaco sobre os ombros. "Você dorme na rua? Não tem para onde ir?" O menino balançou a cabeça negativamente. Seus olhos se encheram de lágrimas. Emily sentiu um nó na garganta. Ela não tinha muito dinheiro, mas não podia deixar uma criança dormindo no frio. "Venha para minha casa hoje à noite, tá bom? Você vai ficar quentinha." O menino assentiu com a cabeça. Naquela noite, em seu pequeno e modesto apartamento, Emily preparou um banho quente para ele, emprestou-lhe um pijama grande demais e o aconchegou na cama no velho sofá. Antes de adormecer, ele lhe entregou uma folha de papel. "Obrigado." Os olhos de Emily se encheram de lágrimas. Ela nunca tinha tido um filho, mas naquele momento, jurou proteger aquele menino, custasse o que custasse. O que ela não sabia era que em algum lugar numa vasta mansão ao norte da cidade, um homem rico e atormentado encarava a fotografia de uma criança desaparecida. E essa criança tinha exatamente os mesmos olhos cinza-azulados que Evan. A vários quilômetros do pequeno apartamento de Emily, em uma vasta casa cercada por jardins impecáveis, Richard Bennett encarava uma pasta sobre sua mesa.
Seu rosto, marcado pelas noites em claro, revelava uma profunda tristeza. A fotografia grampeada na capa mostrava um menino sorridente, Noah Bennett, seu filho que estava desaparecido havia 3 semanas. O bilionário havia contratado os melhores detetives do país. Cartazes estavam espalhados por toda a cidade, drones sobrevoavam as áreas florestais e a mídia continuava a divulgar o apelo por testemunhas. Mas nenhuma pista concreta. Nada. Silêncio total. Senhor Bennett, disse seu mordomo, entrando discretamente. Ainda não temos notícias. A polícia acha que o menino pode ter se perdido, ou ter sido sequestrado. Richard cerrou os punhos. E meu filho não foi sequestrado. Ele está vivo. Eu saberia se não estivesse. Ele olhou para a foto novamente, os mesmos olhos cinza-azulados, aquele olhar gentil, ligeiramente sonhador. Desde a morte de sua esposa 2 anos antes, Noah era tudo o que lhe restava. Ele se culpava por ter deixado o filho sozinho naquele dia, mesmo que por apenas alguns minutos. Enquanto isso, Emily preparava o café da manhã para Evan. Aqui, meu amor, coma alguns ovos e tome um suco de laranja. O menino escreveu em sua pequena lousa, obrigada, Emily. Você é gentil. Aquelas palavras simples fizeram o coração da jovem bater um pouco mais forte. Ela havia se apegado profundamente a ele. E, no entanto, algo dentro dela lhe dizia que aquela criança guardava um segredo pesado. Certa tarde, enquanto passeavam no parque, Emily notou um quadro de avisos coberto com cartazes de pessoas desaparecidas. E ali, em meio a todas aquelas fotos, ela sentiu seu coração parar. O rosto de Evan, o mesmo olhar, a mesma mecha rebelde de cabelo, o mesmo sorriso em uma foto mais feliz. Abaixo da foto, um nome, Noah Bennett, filho do empresário Richard Bennett. Recompensa, $500.000 por qualquer informação que leve à sua localização. Emily sentiu a garganta apertar. Ela se virou lentamente para o menino, que encarava a foto com olhos assustados. Ele entendeu, ele sabia que ela havia descoberto a verdade. Evan? Ou melhor, Noah, é você, não é? Ela murmurou. O menino deu um passo para trás, balançando a cabeça freneticamente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Com a mão trêmula, ele pegou sua lousa e escreveu, por favor, não diga nada. Emily ficou paralisada. Por que ele teria medo de encontrar o pai? Por que fugir de uma vida de riqueza? Naquela mesma noite, ela não conseguiu dormir. Sua mente não parava de pensar. E se esse pai não fosse quem parecia ser? E se o menino tivesse fugido por algum motivo? Mas no dia seguinte, seu café recebeu uma visita inesperada. Entrou um homem de terno preto, seguido por 2 seguranças. Sua voz era grave e confiante. Olá, estou procurando uma mulher chamada Emily Carter. Fui enviado pelo Sr. Richard Bennett. Emily sentiu seu coração parar. O destino acabará de bater à sua porta. Na manhã seguinte, o pequeno café Sunnybrew estava estranhamente silencioso. Emily limpou o balcão nervosamente, lançando olhares para a porta. Desde que os homens de terno chegaram, ela sabia que tudo poderia mudar num instante. Evan, ou melhor, Noah, estava sentado num canto, agarrado ao seu bichinho de pelúcia. Seus olhos cinza-azulados, geralmente tão calmos, estavam cheios de angústia. De repente, o sino tocou novamente. Um homem alto, vestido com um casaco preto, entrou. Seu olhar era penetrante, mas cansado, como de um homem que chorara demais em silêncio. Emily soube imediatamente que era ele. Richard Bennett, o pai do menino. Ela sentiu as pernas tremerem. Richard examinou a sala com o olhar, e quando seu olhar encontrou o do menino, o tempo pareceu parar. Ele deu um passo à frente, sem conseguir proferir uma palavra. Noah, ele sussurrou com a voz embargada. O menino recuou instintivamente. Apertou a mão de Emily com mais força, quase se escondendo atrás dela. Richard parou abruptamente. Seus olhos se encheram de lágrimas. Meu Deus, é você mesmo, ele murmurou. Emily sentiu o peso da situação esmagá-la. Ela respirou fundo, procurando as palavras certas. Senhor Bennett, eu não sabia. Encontrei-o sozinho, com fome na rua. Ele não falava, parecia perdido. Richard olhou para ela atentamente, depois fixou os olhos em seu filho. Noé, meu filho, por que você fugiu? O menino pegou sua lousa com a mão trêmula. Ele escreveu devagar. Você gritou. Você me disse que a culpa da mamãe ter ido embora era minha. Richard cambaleou. Seus olhos se arregalaram em choque. Uma lágrima rolou por sua bochecha. Emily sentiu o coração se encher de alegria por causa dos dois. O bilionário caiu de joelhos diante do filho. Meu filho, eu imploro, me perdoe. Eu estava destruída. Eu disse coisas terríveis, mas eu te amo mais do que tudo no mundo. Noah hesitou, encarando o pai.
Seu rostinho se contraiu, então ele se jogou em seus braços, irrompendo em soluços silenciosos. Richard o abraçou com força, chorando também. Emily observava a cena com os olhos marejados. Agora ela entendia. O menino não havia fugido da riqueza, mas da dor. A dor de um pai destruído pelo luto e incapaz de expressá-la a não ser através da raiva. Após alguns minutos, Richard levantou a cabeça. Senhorita Carter, eu lhe devo tudo. Sem você, talvez eu nunca mais tivesse visto meu filho. Emily balançou a cabeça negativamente. Eu apenas fiz o que qualquer um teria feito. Richard esboçou um leve sorriso. Não poucas pessoas teriam feito tanto sem esperar nada em troca. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um cartão. Quero agradecer-lhe como deve ser. Venha à minha casa esta noite. Noah ficaria feliz se você se juntasse a nós para o jantar. Emily hesitou. Ela nunca tinha posto os pés em um lugar tão luxuoso, mas ao ver Noah lhe lançar um olhar suplicante, ela concordou. O que ela não sabia era que aquele jantar mudaria sua vida para sempre, e que nas sombras, alguém já observava aquele encontro com inveja e ressentimento. O carro preto que veio buscar Emily naquela noite parecia vir de outro mundo. Ela entrou no banco de trás com o coração acelerado, encarando o reflexo do próprio rosto na janela. O que estou fazendo aqui? Ela pensou. Eu sou apenas uma garçonete. Mas quando o carro passou pelos portões da propriedade dos Bennett, ela entendeu o quanto aquele homem vivia em um universo à parte. Uma alameda ladeada por carvalhos centenários conduzia a uma majestosa mansão banhada em luz. Jardineiros, guardas, empregados domésticos. Tudo parecia calculado, silencioso, perfeito. O mordomo cumprimentou cortesmente. Boa noite, senhorita Carter. O senhor Bennett está esperando por você na sala de estar principal. Emily assentiu com a cabeça, impressionada. Ao entrar, viu Noah, vestido com uma camisa branca impecável, correr em sua direção e pegar sua mão. Seus olhos brilhavam. Ele parecia feliz, em paz. Fico feliz que você tenha vindo, escreveu ele em sua lousa. Emily acariciou o rosto dele, sorrindo. Eu também, minha querida. Em seguida, Richard entrou, vestido com um terno escuro. E Emily, obrigada por ter vindo. Noah não parou de falar de você desde que acordou esta manhã. O jantar foi elegante, porém simples. Richard queria sinceridade, não formalidades. Enquanto comiam, ele observava Emily com frequência, intrigado por aquela mulher modesta que cuidara de seu filho sem pedir nada em troca. Você trabalha no Café Sunnybrew há muito tempo? Perguntou ele. 3 anos, sim. Não é muito tempo, mas é um lugar onde posso ajudar as pessoas. Eu gosto disso. Richard sorriu gentilmente. Sabe, eu construí um império, mas não acho que tenha ajudado tantas pessoas quanto você. Ela baixou os olhos, envergonhada. Mas antes que ela pudesse responder, a porta se abriu de repente. Uma mulher esbelta entrou, vestida com um elegante vestido de noite vermelho. Seus olhos brilharam. Richard, o que essa mulher está fazendo aqui? Perguntou ela com uma voz gélida. Emily ficou paralisada. Noah se encolheu na cadeira. Richard se levanta. Vitória, por favor, não está noite. Foi Emily quem encontrou Noah. Vitória, irmã da falecida esposa de Richard, olhou-a de cima a baixo. Ah, entendi, uma garçonete que se acha uma heroína. Você acha mesmo que seu pai deixaria você se envolver com qualquer uma, Noah? Emily sentiu uma raiva fria crescer dentro de si. Com todo respeito, senhora, eu nunca busquei nada. Simplesmente vi uma criança em apuros e fiz o que era necessário. Vitória zombou. Claro. E agora você está aqui, à nossa mesa. O momento é perfeito, não é? Richard bateu com o punho na mesa. E chega. Essa mulher merece nossa gratidão, não seu desprezo. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Vitória franziu os lábios e saiu da sala sem dizer uma palavra. Emily baixou a cabeça, sentindo-se inquieta. Mas Richard colocou uma mão reconfortante sobre a dela. Não dê atenção a ela. Vitória perdeu a irmã. Ela nunca soube lidar com a raiva. Noah deu-lhe um sorriso pequeno e triste, escrevendo em sua lousa, ela não é má, apenas está infeliz. Emily sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Aquele menino possuía uma sabedoria muito além de sua idade. Quando ela saiu de casa naquela noite, Richard a acompanhou até a porta. Emily, ele disse suavemente. Você trouxe luz para esta casa. Noah está rindo novamente graças a você. Ela sorriu timidamente. Eu só lhe ofereci um pouco de carinho. Talvez seja exatamente isso que estava faltando aqui, murmurou ele. Ao entrar no carro, ela sentiu algo novo nascer. Uma conexão frágil, mas real, entre ela e aquele homem que inicialmente ela havia percebido como distante.
Mas nas sombras da mansão, Vitória observava da janela do corredor, com os olhos cheios de ódio. E num sussurro venenoso, ela disse: se ela pensa que pode substituir minha irmã, está redondamente enganada. Os dias que se seguiram foram estranhos, quase irreais. Emily frequentemente ia à mansão para passar um tempo com Noah, a convite de Richard. Juntos eles riam, desenhavam, assavam bolos na grande cozinha, preenchendo a casa com um calor que não se sentia ali há anos. Para Richard foi como um renascimento. Mas nos bastidores Vitória ainda não tinha dito a última palavra. Numa manhã de inverno, Emily chegou à mansão e ficou surpresa ao encontrar a porta da frente aberta. Lá dentro, Vitória esperava com um sorriso frio nos lábios. O Sr. Bennet está em reunião. Ele me pediu para agradecer pessoalmente, e para lhe dizer que sua ajuda não é mais necessária. Emily franziu a testa. Como assim, não é mais necessário? Noah está me esperando, eu prometi a ele. Vitória aproximou-se, e seu tom tornou-se venenoso. O escute com atenção. Você não tem nada a ver com este lugar. Você não pertence ao nosso mundo. Acha que ele vai se apaixonar por uma garçonete? Está enganada. Emily sentiu o coração apertar. Eu nunca busquei o amor dela, apenas ajudar o filho dela. É ainda pior, zombou Vitória. Essa inocência, essa bondade, é isso que o está enfraquecendo. E eu não vou deixar um estranho destruir a memória da minha irmã. Emily queria responder, mas Noah apareceu no corredor. Seus grandes olhos tristes observaram a cena, e ele escreveu trêmulo em sua lousa: deixe em paz, tia Vitória. Quero que ela fique. Vitória ficou paralisada e saiu da sala furiosa. Mais tarde naquele dia, Richard encontrou Emily no jardim. Ele já sabia o que tinha acontecido. Desculpe, Emily. Vitória passou dos limites. Ela baixou os olhos. Eu entendo a dor dela, mas não quero ser a causa de conflitos na sua família. Talvez fosse melhor se eu fosse embora. Richard permaneceu em silêncio por um momento, depois disse suavemente: você já faz parte desta família. Noah te ama como uma mãe. E a mim também. Ele fez uma pausa. Acho que também estou começando a gostar de você. Emily olhou para ele, comovida, sem conseguir falar. Uma brisa suave varreu o jardim, levando embora as últimas folhas de outono. Noah então se aproximou, segurando um pedaço de papel no qual havia escrito: pai, você finalmente está sorrindo. Essa simples frase derreteu o coração dos dois adultos. Richard abraçou o filho com força e depois pegou a mão de Emily. E por favor, fique. Não por mim, por nós. Ela hesitou com o coração acelerado, depois assentiu com a cabeça, sorrindo em meio às lágrimas. Está bem, eu fico. O café Sunnybrew deixou de existir. Em seu lugar, um estabelecimento menor e mais espaçoso foi inaugurado, financiado pela Fundação Bennet. Uma placa de bronze na fachada do prédio dizia: o pequeno café da luz, inspirado por um menino de grande coração. Lá dentro, Noah, agora curado de seus traumas, ajudava a atender os clientes com um sorriso. Emily administrava o local com paixão, enquanto Richard frequentemente aparecia para dar uma mãozinha, bem longe do seu mundo empresarial. Quanto à Vitória, ela acabou por deixar a cidade. Antes de partir, ela deixou uma carta para Emily. Eu te julguei sem te conhecer. Você não roubou seu lugar aqui, você o conquistou. Cuide deles como sempre fez. Emily guardou esta carta em perfeito estado. E todas as noites, enquanto o sol se punha sobre Seattle, ela observava Noah e Richard rirem juntos, com o coração repleto de uma certeza. Ela havia perdido um café, mas havia encontrado uma família.